aqui a palavra do Senhor no texto que nós vamos refletir essa noite. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 19. A palavra do Senhor diz assim: vendo seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levaram aos pretores. E disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de que lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se-lhe todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava com alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo esta palavra. Os pretores ordenaram que fosse posto em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor. Quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, então foram ter com eles, lhe pediram desculpas e, relaxando-os a prisão, rogaram que se lhe tirassem da cidade. Tendo-se tirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Senhor Jesus, nós mais uma vez louvamos o teu nome, Pai,
pela Tua palavra que foi lida nesse momento. Senhor, dá-nos a Tua graça, Pai, de compreender a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que temos limitações, tantas limitações, ó Deus, diante de um texto tão grandioso, diante de um Deus tão grandioso, como somos pequenos diante disso, Pai. Então nos ajuda. Me ajuda, Senhor, a comunicar a Tua palavra e ajuda também a Tua igreja, Senhor, a compreender a Tua palavra, para que possamos ser edificados, para que possamos viver para o louvor da Tua glória, para que possamos nos alegrar em Ti e para que possamos também comunicar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a maioria das pessoas que se desviam ou que vão apostatar da fé, e mais para o final vou explicar um pouco melhor sobre isso, estatisticamente são aquelas pessoas que elas estiveram durante um período na igreja, elas se decepcionaram com alguém, com um irmão, com um pastor, com um líder da igreja, e elas decidiram sair da igreja. Esse é o primeiro fator em estatística das pessoas que abandonam a fé. E existe um outro motivo também. Esse outro motivo é quando elas recebem promessas, inúmeras promessas. Olha, se você vier aqui para a minha igreja, você não vai sofrer mais. Se você estiver aqui na minha igreja, você não vai ter mais problemas. Você não vai ficar mais doente e você vai ter uma conta bancária bem gordinha. Não vai faltar nada para você. Seus filhos também. Todo mundo vai ser abençoado, tá? É só você vir para cá. Contribui bastante, né? Não falta nenhum culto. Você vai receber toda essa promessa. E a gente sabe, meus irmãos, que Deus tem realmente promessas para as nossas vidas. Mas também tem promessas de desafios para as nossas vidas. Tem promessas missionárias que às vezes nos faz ser conduzidos, assim como Jonas foi conduzido, no meio de tribulação. Assim como José foi conduzido no meio de tribulação. Assim como os discípulos de Jesus foram conduzidos em meio de tribulação. Mas muitas pessoas acham que aquele jogo onde seus problemas acabaram é bíblico. Ele até é, mas não nesse tempo que a gente está vivendo aqui. Não nessa vida. Quando a gente olha para esse texto aqui, eu queria elucidar ou trazer uma explicação do que estava acontecendo. É fantástico a gente identificar que Paulo, ele tem planos. Os planos de Paulo não era vir para o mundo greco-macedônio. O plano de Paulo era para outro canto. Mas em algum momento ele tem uma visão que aparece um varão macedônio e fala, passa a Macedônia e nos ajuda. Muitos até, quando vem Atos dos Apóstolos, eles acreditam que o nome deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque em cada momento nós vemos o Espírito Santo conduzindo a vida dos discípulos. E eles, em alguns momentos, fazem alguns planos, outros fazem outros planos, e Deus, de forma sobrenatural, vai trabalhando para que eles cumpram o ID de pregar o Evangelho. E vejam, esse mundo era dominado, governado por Roma, e ele está chegando aqui na Europa. O plano dele não era para ir para lá. Então aqui a história começa a mudar um pouco. E a gente sabe que a Europa foi, durante muitos anos, fundamental para que a fé cristã fosse difundida por todo mundo. Então Deus está o conduzindo. E aqui ele chega em Filipos.
Essa cidade ela foi fundada em homenagem ao Filipe da Macedônia, que era o pai lá do Alexandre. Foi um governador muito capaz. E depois, no momento em que o Império Romano domina, esse lugar ele se tornou uma colônia. Um lugar para que as pessoas pudessem ter descanso e paz, os romanos pudessem ter descanso e paz. Então aqui era lugar de romanos, com todos os seus ídolos que eles trouxeram do mundo grego e mudaram os nomes, mas a sua adoração era uma adoração àquele tipo de divindade do mundo grego. E logo no início de Atos 16, a gente vai ver que logo que Paulo chega em Filipos, tem duas coisas importantes que acontecem. Primeiro, a conversão de Lídia, que era uma mulher que vendia púrpura, algo de muito valor, e essa mulher ela acaba acolhendo em muitos momentos os apóstolos. Elas estavam orando, elas estavam próximas ao rio, e Paulo prega, e a palavra do Senhor fala que o Paulo pregou e Deus abriu o coração de Lídia para que ela se convertesse. Que é assim que acontece. Quando a pregação da palavra vem, se nós somos do Senhor eleitos desde antes da fundação do mundo, o Espírito vai agir para que o nosso coração se abra e nós entendamos a palavra do Senhor. Foi isso que aconteceu com Lídia. E ela se torna uma mulher que depois ela começa a ser aquela pessoa que acolhe os apóstolos, os discípulos. E uma outra situação acontece também. Havia uma mulher que estava escutando a pregação de Paulo, mas o seu coração não se abriu. E ela possuía um espírito de adivinhação. E os seus senhores ganhavam muito dinheiro com esse espírito de adivinhação. E constantemente, essa mulher, possessa de um espírito imundo, ela ficava caçoando de Paulo aqui, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Ela ficava caçoando de Paulo e os seus companheiros, dizendo que ele era o servo de Deus Altíssimo que anunciava o caminho da salvação. Alguns entendem que quando ela falava Deus Altíssimo, ela não estava falando do Deus conhecido pelos judeus e conhecido pelos cristãos, porque ela não era judia. Mas entendia que ela estaria falando ali de uma divindade como Zeus, ou uma divindade da região, porque era proibido falar ali de outros deuses, que não fossem os deuses greco-romanos. E Paulo chega uma hora que ele não aguenta, ele fica bravo com aquilo, e aí ele falou assim, olha, vem cá, mulher, você está cheia de toda a imundície de espírito, e faz um exorcismo e liberta aquela mulher. A Bíblia não fala se ela se converte ou não podemos falar, mas ela fica liberta. E o que acontece? Se havia uma possibilidade dessas adivinhações dela aí ter algum acerto, sabemos que Satanás conhece também muitas coisas, os demônios, aqueles que exploravam essa mulher, eles viram que o seu lucro passou a ficar mais escasso. E eles começaram a perder dinheiro. Perderam dinheiro. A idolatria, aqueles demônios traziam dinheiro àquele povo, aqueles homens. E eles perderam esse lucro. E aí, movido por essa avareza, movido por essa intenção maligna, eles pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça da cidade, diante dos pretores. A gente poderia até entender que esses homens estavam com uma intenção mais patriótica, assim, não, vamos defender a nossa cidade,
desses homens que vieram trazer um ensinamento equivocado aqui. Vamos trazê-los aqui porque eles estão perturbando a nossa fé, porque o discurso deles foi esse discurso. Mas na realidade, o texto é muito claro aqui no verso 19, onde a gente começou a nossa leitura, que esses senhores, eles viram que o seu lucro se desfez. Então eles agarraram a Paulo e Silas e arrastaram para a praça. Meus irmãos, essa praça era onde havia o mercado de Filipos, é onde as pessoas se reuniam. É tipo o Padaria Império ali, sabe? Fica ali o pessoal. A gente gosta tanto de passar ali nesse período de política, né? Calçada da Fama e tal, tudo aquela confusão. Mas era um lugar que tinha muito movimento. E lá estavam também os pretores. Quem eram os pretores? Eram os juízes. Eram designados pelo governo romano para que nessas cidades eles fossem aqueles que iam julgar essas causas. E eles tinham autoridade para julgar e para também punir sumariamente ali a situação. E foi exatamente isso que aconteceu. E a gente pode entender por que eles fizeram isso com Paulo e Silas e deixaram Lucas e Timóteo. Primeiro que Paulo e Silas eram judeus. E a acusação desses homens era em relação àqueles que estavam trazendo uma religião que não tinha a ver com o costume deles. E eles entendiam claramente que judeus, talvez não entendessem muito bem o que era o cristianismo, mas entendiam que judeus acreditavam num Deus só. E eles estavam ali pervertendo a fé. Então eles pegam Paulo e Silas e os levam para os pretores. E eles os acusam, verso 20, estes homens, sendo judeus, claro que estão sendo judeus, então Timóteo e Lucas já não entrariam aqui, perturbaram nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Nós adoramos, melhor explicando aqui, nós adoramos esses deuses aqui, nós adoramos a estátua do César. O César é o Quírios, o César é o nosso Senhor. Então, isso aí precisa ser punido. Esses homens estão perturbando a nossa paz porque nós somos romanos. E eles pregavam a Jesus. Eles pregavam a Jesus. Então, meus irmãos, aplicaremos futuramente, mas uma breve aplicação aqui. Hoje, nós também pregamos a Jesus. Cada vez que passa, parece que essa perseguição, que não é uma perseguição, bota uma arma na sua cabeça e fala, morre, se você negar, mas é diferente. É nas escolas, é nas universidades, é na política, no meio da arte, é no meio da educação, é no meio de tantos outros meios. Parece que cada vez mais nós estamos perdendo o nosso espaço. E a gente vai para a rua fazer protesto, enche a Avenida Paulista e parece que o diabo cada vez está ficando mais forte. Parece que cada vez ele está tendo mais autoridade e a gente fica pensando que cada vez ele está sendo mais criativo também. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é pregar o Evangelho. Em todo momento, em todo tempo. Falar da boa notícia, do Emanuel. Essa é a boa notícia. Deus conosco. Nós vemos Jesus em diversos momentos sendo chamado de apelidos, até Galileu. Mas ele é o Emanuel, Deus conosco. E essa é a grande mensagem que nós temos que pregar.
mesmo diante das circunstâncias que vão se opor a nós. Paulo é preso e de forma muito humilhante. Paulo e Silas são presos de forma muito humilhante. Verso 22 diz: levantou-se a multidão, unidos contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Meus irmãos, eles despiram Paulo e Silas. Isso para nós que somos cristãos, já é uma coisa ultrajante. Agora imagina, ultrajante, né? A palavra até. Agora imagina para um judeu de tradição judaica deixá-los despidos. Muitos aqui entendem que realmente eles ficaram nus e foram açoitados cruelmente. Eu vou falar um pouco isso mais no final do sermão, mas eu quero lembrar uma coisa a vocês. Paulo poderia, nesse momento, dizer que ele era cidadão romano. Porque lá no final ele falou, mas por que ele não falou aqui? Por que ele esperou apanhar? Por que ele esperou ser humilhado? Aqui, meus irmãos, a gente percebe que Paulo ele tem uma fé real. E ele está vivendo, sendo guiado em cada momento da sua vida. Talvez até em momentos que ele não percebeu, que ele não queria, pelo Espírito do Senhor. E após eles serem açoitados com vara, eles deram muitos açoites, verso 23, e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. E, recebendo tal ordem, levou-os o cárcere interior e prenderam os pés no tronco. Cárcere interior, quer dizer, eles colocaram ele no pior lugar. Eles colocaram Paulo e Silas naquele lugar onde realmente ia ser o interior. Quer dizer, alguns entendem até que é um lugar subterrâneo, um lugar escuro. E ainda prenderam os pés de Paulo e Silas em troncos. Isso era um costume também da época, porque levava o preso a ficar, além de estar naquela situação humilhante, sangrando por conta dos açoites, numa cela escura, fria, ele também não tinha possibilidade de dormir, de descansar. Alguns entendem que esse tronco ele fazia com que os pés do sujeito ficassem separados, para que causasse muito desconforto. Tanta dor e injustiça. Mas lá no verso 25 a gente vê que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Meus irmãos, quando a gente não tem possibilidade, eu vejo, eles não tinham possibilidade de descansar, eles não tinham possibilidade de se sentir bem, eles deviam estar sentindo muita dor, eles estavam numa situação muito difícil. Eu fico imaginando, esses dias eu tive um pesadelo que eu ia ser preso, eu fiquei desesperado. Quando eu acordei, eu fiquei feliz, porque a gente não sabe hoje como é que é. A gente vai para a cadeia, nós, seres normais aqui do mundo, né? Alguns não, alguns vão já sabem que vão ficar só um pouquinho. Mas se um dia, por conta de perseguição que seja, um de nós aqui fomos presos, a gente não sabe se a gente sai mais. E a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá dentro. Então imagine uma esperança frustrada, dor e desconforto. Naquele momento, Paulo e Silas, eles não tinham uma opção, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles não tinham opção de murmurar.
Eles não tinham opção de reclamar. Então eles aproveitaram que a noite ia ser longa, porque eles não iam conseguir dormir, porque estavam com o pé preso ali de uma forma muito desconfortável. Eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. E, meus irmãos, como que isso é difícil? Como que isso é difícil? Porque quando o problema aparece, a gente só pensa no problema. A gente só medita no problema. E a gente quer resolver do nosso jeito. Muitos dos que estavam presos ali, escutaram os louvores eram altos. Escutaram os cânticos, escutavam as orações, eram altos. Verso 26 diz: de repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e saltando-se as cadeias de todos. Terremoto acontece em tudo quanto é canto, né? Principalmente naquela região aconteciam terremotos também. Mas não foi um terremoto comum. Foi um terremoto que colocou eles em liberdade. Soltou as cadeias e tanto das mãos quanto dos pés. E abriu a porta. Então essa primeira ação, essa intervenção de Deus, que a gente vê que é algo realmente sobrenatural. Sobrenatural. Mas ainda acontece algo ainda mais sobrenatural, ou talvez algo sobrenatural também. No verso 27, a palavra diz que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então, quer dizer, ele supôs que os presos haviam fugido, mas os presos não haviam fugido. Então, pensa bem, o sujeito que está preso, ele faz o quê? Ele vai tentar roer a corda, ele vai tentar serrar a corrente, ele vai cavar um buraco, ele vai tentar pular no mar, ele vai fazer de tudo. Ele vai se disfarçar, ele vai se sujar, ele faz de tudo para fugir. Mas aqueles não fugiram. Eles permaneceram lá. E a gente pode entender aqui também mais uma ação divina, levando esses homens a entender que não era algo comum que estava acontecendo ali. Esse carcereiro, quando ele despertou do sono, ele viu tudo aberto. A palavra fala que ele vai se matar. A Bíblia aparece em algumas situações onde tem suicídio, né? A gente vê Saul, talvez ali Sansão pode ser considerado também. E a gente tem essa situação aqui. Esse homem, ele era um homem que havia sido preparado para essa função. E se a gente recordar lá de quando Pedro, acontece a mesma coisa com Pedro, que Pedro também é livre, o que Herodes manda fazer? Matar todos os carcereiros. Certamente, esse homem também ia morrer. Além dele morrer, ele seria envergonhado. Não sabemos, talvez fosse para uma arena, ser devorado por leões, ou também seria açoitado. Ele conhecia a punição romana e a crueldade da punição romana. Então, por medo de passar por uma coisa pior, ele decidiu tirar a própria vida. E assim acontece com talvez muitas pessoas que queiram não enfrentar a dor, ou a vergonha, ou uma situação desconfortável, e ele decidiu tirar a própria vida. Sendo que no verso 28 a gente vê que Paulo brada em alta voz e fala: não faça mal nenhum, estamos todos aqui, nenhum deles
escapou. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, a gente entende que realmente eles estavam num lugar escuro, entrou precipitadamente e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E aqui, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que é uma das perguntas mais famosas da Bíblia, uma das perguntas que, depois talvez lá no texto de João 3,16, é que a gente mais, como pregadores, missionários, evangelistas, o que a gente mais fala, talvez seja a resposta dessa pergunta, que ele diz, depois trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E talvez eu fique imaginando aqui, meus irmãos, que talvez ele não estivesse esperando uma resposta tão simples. Mas também, talvez ele não conheça o preço dessa declaração, de viver pela fé em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos em Deus, por mais que a gente esteja vivendo em uma sociedade tão individualista, porque naquela época era uma sociedade, sim, mais patriarcal, né? Não desse patriarcalismo aí que se fala hoje, mas naquela época era mais patriarcal. Então, a religião do pai seria a religião de toda a família. Mas também a gente vê isso aqui como uma bênção pactual. Daqueles que se voltam o seu coração para Deus, recebem o Senhor como seu Senhor e Salvador, e essa bênção ela vai se estender também sobre a sua família, uma família pactual. E essa santificação que vai vir por meio do convívio. E essa fé que a gente tem. Existem bons pais que educam muito bem os seus filhos, que pregam o Evangelho para os seus filhos, que militam aí pela fé e os seus filhos se desviam. Existe. Mas eles têm a oportunidade de viver debaixo dessa vida de santificação e ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Porque a gente crê que nós creremos e os nossos também crerão. Mas em algum momento, por melhor pais que nós tenhamos sido, alguns dos nossos filhos a gente sabe, isso é fato. Eles podem tomar decisões diferentes. Isso destrói nosso coração, nos entristece. Mas a gente sabe que isso acontece. Mas existe uma promessa que diz que eles vão viver, assim como lá em Provérbios fala, né, que quando a gente ensina a criança o caminho que ela deve andar, ela não vai se desviar dele, ela sabe o caminho, em qualquer caminho que a gente ensinar. E aí, verso 32, a gente vai ver que começa a aparecer frutos na vida desse homem. E eles, quando pregaram a palavra a todos da sua casa, e naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões do açoite. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Vemos aqui que eles cuidaram dos açoites. Ele começou a tratar Paulo e Silas com um pouco mais
de uma forma um pouco mais suave. E também ouviram a pregação e aceitaram o batismo. A gente sabe que pode ser que ele não tenha nenhum rio aqui, né? Pode até usar esse argumento para nossa forma de batismo. E também, certamente, o texto não diz claramente, mas no meio de uma família, um carcereiro, é possível que houvesse crianças ali. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido. E eu entendo, olhando esse texto aqui, que Paulo, sendo conduzido pelo Espírito do Senhor, tem a sua segunda experiência aqui de pregar em Filipos e alguém se converter. A primeira foi Lídia e a segunda e o segundo foi o carcereiro e toda a sua família, conduzido pelo Espírito Santo. Quando a gente pensa e fala, eu vou pregar aqui em Abriones, eu vou plantar uma igreja. Quando a gente planta uma igreja, a gente precisa confiar de que vamos pregar o Evangelho, mas quem vai abrir o coração é o próprio Deus, é o próprio Espírito do Senhor, é o próprio Espírito Santo que vai trabalhar no coração daqueles que são dele e vai abrir esse coração para que haja conversão. Essa é a nossa fé. Então não é fácil. Lá no verso 35, do verso 35 ao verso 40, a gente vai ver que esses pretores, a gente não sabe o que aconteceu com eles de manhã, eles foram lá, verso 35, e vamos libertar Paulo e Silas. Resolveram ir lá libertar Paulo e Silas, que ainda permaneceram, eles não fugiram. Então o carcereiro comunicou a Paulo esta palavra, versos 36. Os pastores ordenaram que fosses posto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram à cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? É óbvio que Paulo estava indignado. Mas percebam que aqui, ele, nesse momento agora, ele quer usar dessa cidadania romana que ele tem, e ele reclama que não houve um processo formal, e o texto segue dizendo que esses oficiais, eles foram lá e pediram desculpas a Paulo, publicamente, os libertaram e disseram assim: olha, pode ir embora. E eu fico imaginando, por que Paulo não falou antes e falou nesse momento? Eu entendo que ele queria ter contato também com esses homens. Finalizando aqui, meus irmãos, no versículo 40, a palavra diz: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Talvez seria mais interessante se a gente tivesse lido assim: e vendo os irmãos, receberam o conforto dos irmãos. Mas eles mesmos, passando por toda essa luta, eles foram instrumentos de Deus para confortar aqueles irmãos que estavam na casa da Lídia. Então, entende, meus irmãos, que muitas vezes, em momentos onde a gente tem buscado testemunhar o Evangelho, ou talvez não, simplesmente em momentos de provação, Deus pode usar a nossa vida para conforto de outros, para ânimo de outros.
para lidar com o problema do outro, que talvez esteja sendo tão amargo para ele, porque ele nunca passou, mas você, como já passou, você pode dizer: olha, meu irmão, eu quero confortar aqui a tua vida. E alguma coisa que podemos aprender e aplicar na nossa vida. Primeira coisa que eu quero dizer, meus irmãos, a perseguição na vida dos cristãos é real. Muitas vezes a gente fica querendo buscar o alívio, né? O alívio. Ai, meu Deus, Israel está invadindo todos os lugares, então vai começar uma guerra. Já está tendo uma guerra lá na Ucrânia e a Rússia, até agora é uma guerra Síria, Irã, Israel, Venezuela, descumprindo tudo que se tem que descumprir naquela nação, e outras já estão fazendo isso há muito tempo. Eleições aqui e ali deturpadas, juízes que eram para ser justos sendo injustos. E a gente começa a pensar: mas aonde que isso vai dar? E as igrejas que mais crescem no mundo são igrejas que estão em perseguição, meus irmãos. Não são igrejas que está tudo tranquilo, não. Estão sendo perseguidas. Não está fácil. Não que eu vou ligar para a agência missionária: onde está matando aí? Me envia. Não é isso. Nós temos as nossas lutas. Cada um tem a sua. Mas Deus nos ajuda a vencer quando a gente passar pela prova. A gente precisa lembrar que precisamos adorar o Senhor. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Diante das injustiças. Uma outra coisa que a gente aprende aqui também é que Paulo e Silas, eles também se defenderam da injustiça. Às vezes a gente acha que a gente tem que ficar sempre calado, né? Vamos ficar calado. As injustiças estão acontecendo no meu trabalho, estão me perseguindo, estão mentindo contra mim. Eu não vou me defender? Não. Ele usou aqui o direito de defesa dele. É bíblico quando a gente precisa se defender. Quando estamos no direito e a gente faz isso com justiça. E Paulo e Silas aqui também eles aproveitam todos os momentos para poder pregar o Evangelho. No meio de todas as tribulações que nós passamos, a gente precisa se lembrar disso. Os momentos bons, os momentos ruins, a gente precisa lembrar que é intencional. Hoje de manhã a gente falava sobre isso, né, minha irmã? Às vezes não é intencional, mas não é difícil falar: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa. Aí Deus vai olhar para a minha vida e vai ver que eu tenho um testemunho de cristão. É bom isso. Mas também a gente precisa dizer, ser claro. Pregar o Evangelho é ser claro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fala. É a sua responsabilidade. O que vai acontecer com aquela pessoa, é Deus que vai fazer. Vamos começar a ter essa experiência de pregar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas eu não sei pregar. É uma frase. Dá para pregar assim. Mas como é que é isso? Aí você vai abrir as portas para você poder explicar um pouco mais. Dar o seu testemunho. Ou a pessoa vai vir com todo o ódio dela para cima de você. Mesmo assim ela ainda pode se converter, que foi assim que aconteceu comigo, que quando pregaram o Evangelho para mim, eu queria matar o sujeito, tá com tanta raiva dele, mas depois Deus abriu meu coração. E a gente pode intencionalmente insistir até que chegue o momento da pessoa realmente entregar a vida dela a Cristo, pelo poder do Senhor. Em alguns momentos isso não vai acontecer, porque Deus tem os seus. Então, meus irmãos, lembrando aquilo que eu falei lá no início, nós temos muitos motivos, talvez, para abandonar a fé,
porque algo não aconteceu do jeito que a gente queria acontecer, assim como aquele carcereiro queria se matar antes. Porque eu queria uma bênção e aquilo não foi do jeito que eu queria. Porque o irmão falou uma coisa comigo que eu não gostei. Porque a música não era igual a que eu queria, porque a minha música tem que ser a música moderna. Ser aquela música que está tocando no rádio. Eu não gostei do culto. Não, a música tem que ser a música também aquela específica assim que... Ou a pregação não foi tão boa. E por conta de coisas muito pequenas, às vezes a gente vai deixando, abandonando a fé. E aí, para finalizar, eu quero dizer, isso não é a fé verdadeira. Porque o próprio Espírito do Senhor vai nos fazer perseverar, mesmo diante das decepções, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos açoites, dos ultrajes, dos momentos de luta, em cada momento caótico que a gente vive. Minha oração nesse momento, eu quero convidar você para que a gente ore, para que a gente creia que a fé que nós temos no nosso coração é uma fé verdadeira. E desafio para cada um de nós é que a gente possa viver essa fé com coragem, pregando em todos os momentos, todos os momentos, e louvando a Deus nos momentos de tribulação. Se você está passando por um momento difícil de tribulação, no final teremos mais um louvor, né? Vamos louvar a Deus. Se você não sabe a letra, se você não está tão adequado aqui, vamos louvar, adorar o Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui como igreja do Senhor em Teu nome. Estamos em Teu nome, Pai. E a Tua palavra diz que nós devemos, ó Deus, pedir em Teu nome, estar em Teu nome. Então queremos, ó Deus, te pedir, eu quero pedir agora nesse momento pela Tua igreja, pela minha vida também, Senhor, como filho do Senhor. Quero pedir ao Pai que o Senhor nos ajude na nossa fé, que o Senhor nos ajude diante dos momentos de tribulação, que o Senhor nos ajude a não optar pela amargura, porque ela é uma opção para muitas pessoas, mas que a gente não opte pela amargura, que a nossa opção não seja ser o combate pecaminoso, mas sim a busca pela justiça do Senhor, que é o que diz a Tua palavra, que nós devemos ter fome e sede de justiça. A Tua palavra diz que somos bem-aventurados quando perseguidos, injuriados, e quando disserem todo mal contra nós, a palavra diz, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim fizeram com profetas que vieram antes de nós. Que a Tua palavra esteja abundante na nossa mente, no nosso coração, mais do que qualquer coisa, para que em cada momento que nós venhamos tomar uma decisão, não seja a decisão da psicologia, da filosofia, da pedagogia, da experiência, da receita da vovó, mas que seja a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver o que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus Cristo. Amém.